Senhor, por esta manhã, por este culto, por esta reunião. Eu sei que nós estamos aqui porque nós fomos agraciados pela oportunidade de sairmos das nossas casas e virmos para esse culto. Eu sei, Senhor Jesus, que esse culto vai ser memorável para a vida de cada um aqui, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Queridos, eu quero ministrar com vocês. Nós estabelecemos esse culto hoje como sendo um culto de ação de graças, um culto onde nós temos a oportunidade de não só de agradecer a Deus, mas que além disso nós possamos ter revelação do que isso significa nas nossas vidas, porque uma pessoa, querido, qualquer pessoa, na verdade, que não entende a questão da gratidão, ela não experimenta muitas coisas, ela fica fora daquilo que Deus tem para a vida dela. Mas o que mais me choca muitas vezes é que muitos de nós conhecemos Jesus, conhecemos o Senhor, mas nós não sabemos, nós não temos revelação do que significa a graça de Deus. Do que significa isso nas nossas vidas, qual a importância de nós termos revelação disso, porque eu vou dizer uma coisa para você, querido, com muita humildade, muita liberdade aqui, se nós não tivermos revelação da graça de Deus nas nossas vidas, nós não iremos sermos pessoas plenamente realizadas no Senhor, nós não seremos. Então nessa manhã eu quero colocar aqui, eu quero ministrar, e o título da palavra é esse que está aí, a dispensa de Deus. A dispensa de Deus. O que você imagina como dispensa? Eu não sei se você tem esse entendimento, mas a dispensa, querida, é algo que nós não temos mais o hábito de usar nos dias atuais. Nas nossas casas, nós não temos uma dispensa. Talvez algumas pessoas tenham uma dispensa, mas a maioria das pessoas tem um armário, aonde nesse armário ficam as coisas mais assim interessantes da casa, a comida, onde fica muita coisa boa na dispensa. Na dispensa, geralmente, é um lugar onde tem muitas guloseimas, tem muitas coisas, bolachas, tem muitas coisas na dispensa. Geralmente a dispensa é para isso. Muitas pessoas não têm uma dispensa em casa, mas certamente você tem um armário lá, e nesse armário você coloca as coisas boas que você vai fazer. Por exemplo, hoje no almoço, vai chegar lá, vai fazer uma almoção para o seu esposo, para os seus filhos, você vai lá na dispensa e começa a procurar, deixa eu ver o que eu tenho de bom aqui para preparar para a minha família. Então, queridos, por que eu estou dizendo isso? Porque muitas vezes nós não temos entendimento disso. Eu lembro quando eu era criança, nós morávamos na freguesia e todo ano nós vínhamos para a casa dos nossos tios que moravam aqui em Carapicuíba. E era muito legal porque era um momento de muita festa, de muita comida, muita coisa boa. E a casa da minha tia, lá tinha uma dispensa. A dispensa da minha tia era muito legal, só que eu não tinha acesso a essa dispensa. Nós não tínhamos acesso. Por educação, eu não ia entrar lá sem permissão. Mas a minha tia entrava lá e toda vez que ela saía com alguma coisa muito boa. Muito boa. Então ficava aquela expectativa, quando ela entrar naquele quartinho, naquele ambiente, naquele lugar, algo de bom, de comida vai vir, algo de bom vai acontecer. E nós crescemos, queridos, com essa expectativa de poder conhecer a dispensa da nossa tia. Nossa tia já morreu e nós não conhecemos a dispensa da tia, enfim. Mas na dispensa tem muitas coisas. Antigamente, nas casas, existia uma dispensa. E nessa dispensa das casas, tinha alguém responsável para ter acesso à dispensa. Não era qualquer pessoa que entrava na dispensa. Nessas casas existia uma pessoa chamada mordomo. Era o mordomo que tinha acesso à dispensa.
Quando o mordomo entrava naquele lugar, ele trazia as comidas, as guloseimas, o material para fazer um bom almoço, um bom jantar, e muitas pessoas tinham essa despensa na casa. Então, às vezes as pessoas falam, pastor, hoje em dia se tiver uma despensa, não tem porque como vai encher de coisa uma despensa com tudo muito caro? Talvez nós podemos pensar assim, de fato, queridos, as coisas não estão baratas, mas é isso que nós precisamos começar a mudar na nossa vida, porque a gratidão, ela abre, ela muda, ela acontece coisas incríveis. E essa despensa, os mordomos, eles tinham acesso à despensa. Agora vamos entender um pouquinho o que a palavra de Deus diz em relação a isso. A palavra de Deus diz em Efésios 3:1, abra lá a sua Bíblia, por favor, Efésios 3:1. Diz assim: por essa causa eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, gentios, se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus a mim confiada para vós outros, pois, segundo uma revelação, me foi dado conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco, resumidamente. Queridos, Paulo está dizendo aqui, com a igreja de Éfeso, de que ele foi ali levantado, ele foi o responsável, ele era como que se fosse a pessoa que dava acesso à despensa. E ele fala aqui que ele, olha o que ele diz aqui, ele fala a respeito da dispensação da graça de Deus a mim confiada. Veja, queridos, Paulo está dizendo que Deus confia nele, ou confiou nele, para que ele tivesse acesso à dispensa de Deus, para que ele fosse o dispenseiro da graça de Deus. Imagina você aqui nesse culto, de repente alguém te chama para falar, quero que você saia da empresa que você está trabalhando, para de fazer o que você está fazendo, e eu queria te contratar para você ser o mordomo da minha casa. Vai falar, puxa, mas espera aí, mordomo de casa, eu vou ficar lá, que coisa feia, não, eu quero ficar fazendo o que eu estou fazendo. Não, mas eu vou te pagar muito bem, eu vou te pagar assim 5 vezes mais do que você ganha para fazer isso, porque eu confesso que a despensa da minha casa só tem coisas boas lá, só tem coisas de valor, só tem comidas maravilhosas, tem tudo de bom na despensa. Eu quero alguém de confiança. Você é essa pessoa de confiança, que vai ser responsável para ser o dispenseiro, vai ser responsável para ter acesso à despensa, buscar o que for de melhor e trazer para a minha mesa. Olha que chique, queridos. Eu queria ser contratado assim, já pensou, eu fosse o responsável para trazer só coisas boas. Foi exatamente isso que Paulo disse aqui. Ele era o dispenseiro da graça de Deus. Queridos, eu creio que nos céus existe uma enorme despensa. Tudo de melhor, tudo de bom que nós queremos e precisamos e necessitamos e valorizamos, tudo que eu e você, tudo que nós queremos, queridos, está na despensa dos céus. Agora, qual é o caminho, pastor, para ter acesso a tudo isso? Como que eu posso conquistar tudo isso? Como que eu posso ter acesso a essas bênçãos? Eu vou dizer uma coisa, são bênçãos, queridos, que você nem imagina. Muitas vezes a nossa mente ela é muito limitada. Quando se trata de conquistas, queridos, nós pensamos em coisas pequenas, nós pensamos em coisas minúsculas, mas nós temos que pensar em coisas grandes, porque o céu é grande, a despensa de Deus é grande, há algo poderoso no céu para a minha vida e para a sua vida. Você recebe, amém? O problema, queridos, é que muitas vezes nós não temos revelação do caminho da despensa de Deus. E se nós não tivermos revelação desse caminho, nós vamos perder
o melhor de Deus vivendo nessa terra. Queridos, nós não podemos aceitar sermos pessoas com Deus e sermos pessoas comuns, pessoas vivendo uma vida medíocre, com todo o respeito da palavra, querido. Não podemos, nós não podemos. Há uma dispensa para nós, há algo que nós podemos ter acesso, porém nós precisamos ter revelação do caminho do acesso à dispensa de Deus. Na dispensa de Deus tem tudo o que você precisa. É saúde? Tem. É vida financeira regalada? Tem. É comida de abundância? Tem. É melhor roupa? Tem. É uma família organizada? Tem. Mas como faz, pastor, para eu ter acesso a tudo isso? Antes de eu falar, querido, a principal chave, o principal caminho para isso, eu quero dizer uma coisa: temos que ter revelação que a dispensa de Deus, ela não está condicionada se você é rico ou pobre. Primeira coisa que nós temos que entender, não adianta a gente ficar achando, eu sou rico ou pobre. Não, na verdade, na dispensa de Deus, queridos, nós precisamos ter entendimento que não tem nada a ver. Esse é o primeiro paradigma que nós temos que quebrar. Nós temos que pensar, não, mas o pastor tal pode, o fulano de tal pode. Não tem nada a ver. A dispensa de Deus não tem nada a ver com condição social. Ter uma casa própria ou uma casa alugada. Eu moro em uma casa alugada, então eu não vou ter acesso à dispensa de Deus. Não, eu moro com a minha mãe e não moro com o meu pai, então eu não tenho acesso à dispensa de Deus. Isso é mentira do diabo, querido, isso não existe. Ser bonito ou não, ter cabelo liso ou não, querido, não tem nada a ver ser careca ou ter cabelo, não tem nada a ver. Queridos, eu creio que isso não tem nada a ver. A grande chave, para que nós tenhamos acesso à dispensa de Deus, chama-se gratidão. Gratidão. Essa é a chave. Porque vamos pensar, queridos, quantas pessoas você conhece que são milionários, ricos, pessoas que têm dinheiro, mas não têm felicidade, porque a pessoa é sempre insatisfeita. Nunca está bom. A pessoa compra um carro novo, não está bom. Compra uma casa nova, não está bom. Então, quer dizer, não tem nada a ver. É impressionante, por exemplo, eu sei que não é o caso aqui, porque está todo mundo feliz com o seu cabelo. Eu não estou feliz, querido, estou orando para Deus botar cabelo em mim aqui. Veja, por quê? Porque muitas vezes a pessoa fala, eu queria tanto ter o cabelo, principalmente as mulheres. Meu cabelo eu queria encaracolado, meu cabelo é liso. Aí a irmã do lado olha e fala, eu queria tanto ter o cabelo liso. Queridos, é um negócio assim, não tem nada a ver. A gratidão é a chave para nós termos acesso à dispensa de Deus. Agora veja, o que adianta ter a chave, se nós não conhecemos o dispenseiro? Não adianta. Se você não, queridos, veja bem, você pode ter a chave, a gratidão na sua mão, mas você precisa conhecer o dispenseiro, e o dispenseiro nos dias de hoje não é Paulo, não é o Cleiton, não é o pastor Emerson, não é o Marcos, não é fulano, não é Beltrano. O dispenseiro de Deus se chama Espírito Santo. Amém? Se chama Espírito Santo. Não tem como, queridos, nós desfrutarmos de tudo que nós temos lá na dispensa de Deus, tendo um coração grato, mas não temos relacionamento com o Espírito Santo. Eu lembro quando, hoje menos, graças a Deus menos, de verdade, eu não vou tanto assim a churrascarias e tal, até porque eu gosto muito, mas come muito, então eu estou procurando não ir tanto, assim, nem lembro quando eu fui a última vez na churrascaria, mas eu lembro quando eu ia na churrascaria, tinha uns meninos, uns moços, as pessoas mais novas, que vinham trazendo lá arroz, batatinha,
vinha trazendo mandioca frita, banana. Eu falei, esse cara deve ganhar menos aqui, não é possível, cara. Porque quem ganha mais é o cara da picanha. Não é possível, esse cara da picanha deve ganhar mais que todo mundo. Aí quando o cara da picanha chegava na minha mesa, eu chamava ele de canto e falava, você é o cara. Você é uma pessoa, é a mais importante dessa churrascaria. Como é seu nome? Ele falava o nome dele, eu falava, olha, meu Deus, você ganha mais aqui, você não ganha mais, eu vou conversar com o patrão para te dar um aumento, você tem que ganhar mais. Irmãos, depois daquela hora, o cara da picanha vinha toda vez na minha mesa, ele vinha toda hora na minha mesa. Teve um dia que o Henrique falou, pai, não é possível, o que você falou para o cara, que o cara está aqui vindo toda hora? Eu falei, pois é, eu estou agradecendo, eu estou falando para ele, eu estou sendo amigo dele, ele de verdade é o cara mais importante. O que isso significa, querido? Significa que nós precisamos entender que para nós termos acesso ao cara da picanha, não, ao cara da picanha não. Para nós termos acesso à despensa de Deus, você tem que ser assim com o Espírito Santo, querido. Você tem que andar com Ele, você tem que ter relacionamento com Ele, você tem que dormir com Ele, você tem que acordar com Ele, você tem que almoçar com Ele. Você e eu, nós precisamos viver conectados ao Espírito Santo, amém? Porque é Ele que vai dar acesso, querido. Você pode ser inteligente, você pode ser bonito, você pode não ser, você pode ter dinheiro, pode não ter, pode morar num bairro nobre ou não, pode ter carro, pode não ter, pode andar a pé, pode ser o que for. Isso tudo não habilita o acesso à despensa de Deus. O que habilita as nossas vidas se chama relacionamento com o Espírito Santo. Faz assim, ó. Relacionamento com o Espírito Santo. Diga, relacionamento com o Espírito Santo. Você quer o quê, querido? O que você tem mais orado na sua vida? O quê? Qual o seu sonho? Quais os seus alvos, quais são suas metas? Tem pessoas, queridos, nós damos esse formulário, e as pessoas acham que isso não tem sentido, por isso que a vida nunca muda. Todo ano, querido, todo ano eu escrevo meus alvos, eu escrevo minhas metas, e olha, eu tenho visto acontecer grandes coisas, grandes coisas. Eu lembro uma vez que eu tinha um alvo, uma meta, e era nessas passagens de ano, e eu escrevi lá, tal, ó Senhor, essa situação assim, porque era financeiro, para todas as áreas. Queridos, naquele ano, foi um ano tão incrível na minha vida, só que, quando eu escrevi, era só um alvo, era só uma meta, era só um objetivo, mas eu tive revelação de que na despensa de Deus, está tudo lá, eu preciso pedir, ter relacionamento com o despenseiro, e acessar, tomar posse de tudo isso, amém, queridos? Sabe, irmãos, eu quero profetizar na sua vida, você não pode aceitar, passar um Natal como os outros natais que você passou, isso tem que ser melhor, amém? Você tem que ter uma roupa nova, você tem que ter um sapato novo, um perfume novo, cortar o cabelo, ficar todo bonitão. Quem tem cabelo vai ficar, quem não tem vai ter que se contentar, não tem jeito. Mas essa é a grande realização que nós temos, a graça de Deus está aí, queridos. Agora veja, o que é a graça de Deus? A graça de Deus é nada mais, nada menos que o favor imerecido de Deus. Favor imerecido. Querido, sabe uma coisa que Deus tem colocado e revelado no meu coração? Para mim, tudo que as pessoas fazem, tudo que eu tenho, tudo que eu sou, tudo que nós somos, tudo, queridos, desde comer um pastel na feira, eu sou grato a Deus. É a graça de Deus na minha vida. Quantas pessoas não podem comer pastel com óleo diesel, querido? Porque se comer morre, mas eu posso. Eu posso comer o pastel cheio na unção, pastel na unção, cheio do óleo. Eu posso, graças a Deus eu tenho saúde para ele. Não vou ficar comendo toda hora, senão é muita unção, não vai dar certo. Unção do pastel, mais a unção, não vai dar certo. Mas, queridos, tem gente que não pode. Então, olha que coisa. Aí nós não agradecemos a Deus porque é um pastel. Não, eu agradeço a Deus, obrigado Senhor, aí eu vou lá e como mais um.
Aí já que eu estou aqui mesmo, não vou voltar tão cedo com mais um, 3. Quando eu chego em casa, quantos pastéis você comeu, Luciana? Eu falei um de cada vez. A Luciana não gosta de pastel, ela gosta, mas não curte assim, que nós, nem ela e nem nós, fica comendo pastel por causa do óleo diesel e tal, mas, queridos, eu sei que pastel é muito bom, é gostoso. Quantos gostam de pastel de feira? Eu não estou fazendo propaganda, não combinei com o japonês da feira não, viu, queridos? Mas se você for lá, você vai ser abençoado também. Mas veja bem, a graça é o favor imerecido de Deus. Uma coisa que nós precisamos entender, o que não é graça nas nossas vidas? O que não é graça? Sabe o que não é graça? É você acordar de manhã, vamos supor que você tem um grande problema para resolver na sua vida essa semana. Um grande problema. Por exemplo, o que eu gosto de dar aqui é um exemplo de você quer comprar uma casa, ou você vai fazer uma prova, alguma coisa que tem que ser um desafio. E você ora assim, Senhor, por favor, só nessa questão, seja grande nessa questão, seja um Deus poderoso nessa situação, Senhor, abençoa lá essa área, Senhor, pelo menos essa, querido, não, isso não é graça, isso aí não é favor de Deus. Deus, Ele não é condicionado, queridos, a uma hora Ele te abençoa, outra hora Ele não te abençoa, ou em um problema Ele age mais, em um problema Ele age menos. Não, Deus, Ele sempre é o mesmo Deus. Deus, Ele não age em relação às nossas necessidades, Ele é Deus, amém? Deus é imutável. Agora, o que Deus está esperando de nós, queridos, é que nós tenhamos primeiro relacionamento com o Espírito Santo, com o dispenseiro. Não tem como você sonhar em ter uma grande casa, uma casa melhor que a sua, mais bonita em outro bairro, sem ter revelação de que isso só é possível com a graça e o favor de Deus. Amém? Não, pastor, mas eu trabalho, eu acordo cedo, eu pego o ônibus, volto tarde, eu vou conseguir. Sim, querido, eu creio que você vai conseguir, até porque sem trabalhar não tem como. Porém, é pela graça de Deus, é pela graça, porque, queridos, você pode ficar doente, você pode ficar enfermo, você pode morrer, nós podemos, sabe, perder o emprego, pode acontecer tanta coisa, se não for o favor de Deus. Sabe o que você precisa, queridos, não é de verdade de sorte. Não, pastor, eu tive sorte na vida. Ah, você teve sorte? Tive, pastor. Eu e você, nós não precisamos de sorte. Olha, pastor, também tem uma diferença na minha vida. Sabe uma coisa? Eu conheci uma pessoa, essa pessoa foi a pessoa. Se não fosse esse homem, essa mulher, o meu chefe, o pastor tal, o meu discipulador, o fulano, o Beltrano, se não fosse essa pessoa, pastor, a minha vida nunca seria o que eu sou. Eu concordo que isso é gratidão, pode ser gratidão, mas eu vou dizer uma coisa para você, querido, independente disso tudo, a graça de Deus, o favor de Deus estando sobre a sua vida, você vai prosperar com pessoas ou sem pessoas, no emprego ou sem emprego, aonde você estiver, a graça de Deus estando na sua vida, você vai prosperar em nome de Jesus. Queridos, tem uma frase que eu fiz questão de escrever que fala assim: quando estamos debaixo da graça, conhecemos Jesus, ou quando conhecemos Jesus, estamos debaixo da graça. Queridos, quando nós estamos debaixo da graça de Deus, nós conhecemos mais o Senhor, porque nós começamos a ver as maravilhas, nós começamos a ver a dispensa de Deus. Meu Deus, Deus tem um casamento maravilhoso para a minha vida, Deus tem o meu filho maravilhoso de tantos anos que eu estou orando, mas está lá na dispensa dele. Deus tem o relacionamento, tem a conversão, olha quantas coisas na dispensa de Deus. E eu vou dizer uma coisa para você, quando nós conhecemos Jesus, a graça nos acompanha. A graça está em nós. Sabia, querido, que nós desfrutamos de uma amizade melhor com as pessoas, com o Senhor? Começamos a ter acesso a lugares que nós nunca tínhamos antes.
Por quê? Porque você é bom naquilo que você faz? Não, porque a graça de Deus te acompanha, o favor imerecido de Deus te acompanha. Simplesmente por nós termos o favor de Deus, sabe o que acontece na nossa família? Aquela falta de união, aquele relacionamento mal resolvido dos casais, começa a mudar. Eu não concordo, queridos, olha, de verdade, eu não é que eu não concordo, mas eu não consigo entender que as pessoas falam, minha vida é uma vida miserável, minha vida não sei o que, e tal, e tal, e tal. Mas querido, você já conheceu um Deus, já conheceu Jesus, você não está desfrutando da graça, por quê? Pastor, talvez seja esse o caso, falta relacionamento com o dispenseiro. Não adianta, querido, tem que ter relacionamento. O dispenseiro chamado Espírito Santo precisa saber as suas vontades, os seus desejos. Aquele homem da picanha que foi lá, ia lá e voltava, porque eu conversei com ele, eu falei com ele, olha cara, é a picanha aqui nessa mesa aqui. Por quê? Ele sabia o que eu gostava. Às vezes nós falamos, eu nunca tenho nada na minha vida, nunca aconteceu nada, mas o Espírito Santo sabe, querido, o que você sonha. O Espírito Santo sabe o que você quer. Sabe, eu sempre orei dessa forma. Eu nunca orei, queridos, de verdade para ter um título. Nunca orei para ter um título. Não, isso é de menos. Mas eu sempre orei para ser um pastor. Eu sempre orei para ser um melhor esposo para minha esposa. Eu sempre orei para ser um melhor pai. Eu sempre pedi para o Espírito Santo. Eu sei que tem isso aí. Tem um lugar na despensa que traz algo melhor para as pessoas. Há um bom comportamento, uma boa atitude. Eu quero isso. Espírito Santo, dispenseiro, coloca isso na mesa. E Ele trouxe. Amém? Sabe, queridos, uma coisa que nós temos que ter revelação, que nós realmente vivemos a graça. Sabe por quê? Porque a graça está dentro de nós. Você anda com o dispenseiro dentro de você. Ele sabe inclusive os nossos pensamentos, aquilo que eu penso. Querido, às vezes eu confesso que até hoje, nesses dias eu tenho orado e tenho que tomar cuidado, porque até os meus pensamentos o Espírito Santo tem concedido, querido. Tem tanta coisa que às vezes acontece, eu falo, mas eu nem falei para ninguém, nem para o próprio Espírito Santo eu falei, mas estava no meu pensamento. Um negócio acontece. Isso é fundamental. Agora, queridos, caminhando aqui, eu quero que nós possamos ter um entendimento muito claro. Sabe uma coisa que confunde a cabeça das pessoas em relação à graça? É a questão do pecado. A pergunta que eu faço para vocês é, será que se você pecar, você perde a graça de Deus? Ou a graça de Deus continua com você? Essa é uma confusão. Mas eu quero que você tenha aqui os seus ouvidos bem abertos para você ter revelação. Porque uma coisa, queridos, que eu quero dizer para você é que nós estamos sempre debaixo da graça de Deus, independente da nossa condição, das nossas falhas, independente. Pastor, então eu posso pecar à vontade, fazer tudo de errado? Vamos entender o que diz Romanos 6. Abra, por favor, Romanos 6, de 11 a 15. Diz assim: da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Portanto, não permita que o pecado continue dominando os seus corpos mortais, fazendo que vocês obedeçam seus desejos. Não ofereçam os membros do corpo de vocês ao pecado, como instrumentos de injustiça. Antes, ofereçam-se a Deus como a quem voltou da morte para a vida, e ofereçam os membros do corpo de vocês a Ele, como instrumentos de justiça, pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Diga, debaixo da graça. Então, aí vem a pergunta, então, vamos pecar porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça?
Diga, de maneira nenhuma. Diga forte. De maneira nenhuma. O que isso significa, queridos? Significa que Paulo está dizendo para a igreja de Roma aqui, mais ou menos assim: a graça está sobre a sua vida, você tem acesso à graça de Deus, mas não é porque nós temos acesso à graça de Deus que nós vamos sair pecando à vontade, fazendo tudo e errando e tal. Aí a questão é, pastor, eu perco a graça de Deus? Não, não perde. A graça de Deus é o favor imerecido. Se o favor é imerecido, querido, não tem como perder, você concorda? Quantos concordam? Digam amém. É imerecido, isso é claro. Pastor, então, então, eu não estou entendendo, porque se eu pecar então, ou se eu fizer coisas erradas, eu continuo tendo acesso à dispensa de Deus? Não. Não. Por quê? Porque, queridos, sabe o que acontece nas nossas vidas? Quando nós pecamos, nós abrimos legalidade para o diabo começar a querer mandar em nós, para o diabo começar a querer governar as nossas vidas. A questão é que muitos de nós pecamos e não nos arrependemos. Se nós pecarmos e não nos arrependermos, queridos, a graça continua, mas eu não tenho acesso, porque, queridos, a única coisa que me dá acesso à dispensa de Deus é relacionamento com o Espírito Santo, amém? Agora, como que eu posso ter relacionamento com o Espírito Santo e continuar pecando? Não tem como, querido. É a mesma coisa eu falar para minha esposa assim, falar: Lu, olha, eu te amo, você é minha esposa, você é minha mulher da minha vida, mas olha, eu vou, sabe, eu estou só olhando para uma moça, mas eu não vou cometer adultério. Vocês acham que ela ia gostar disso, sim ou não? Sim ou não? Claro que não, queridos, é a mesma coisa. Ela vai falar: não, isso está errado, isso não pode, isso não existe, onde já se viu, você não tem sentido você querer fazer isso. É exatamente isso. Às vezes nós pecamos, falhamos, a graça de Deus continua sobre as nossas vidas. O problema é que nós perdemos acesso à dispensa, porque não temos mais relacionamento com o Espírito Santo. E aí, queridos, uma vez que nós não temos relacionamento com o Espírito Santo, o que acontece? Pastor, nós morremos? Não, sabe por quê? Lamentações 3, 22 diz assim, olha que interessante isso aqui, muito, muito revelador. Diz assim: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Queridos, Deus é fiel comigo e com você sempre, amém? Pastor, mesmo quando eu estou pecando? Sim, senão nós seríamos consumidos. Nós não somos consumidos. A questão, queridos, é que muitos de nós, quando falhamos, quando pecamos, quando não perdoamos, quando somos ingratos, nós damos legalidade para o diabo entrar nas nossas vidas e fazer o que ele quiser. Damos legalidade. Porque não adianta, querido, eu brigar com a minha esposa e depois ir lá na dispensa de Deus e falar: Senhor, me dá uma casa nova. Não adianta eu gritar com os meus filhos, ser ignorante com os meus filhos: Senhor, queremos fazer uma viagem em família, mas alguma coisa está errada. Quando eu e você nós temos relacionamento com o Espírito Santo, querido, a coisa muda. O que falta para muitas pessoas desfrutarem de tudo que Deus tem na dispensa dele é relacionamento com Deus, é oração, é jejum, é busca, é mais intimidade com o Senhor. Queridos, isso é tão importante na vida de um cristão. Agora, para concluir, eu queria pedir para o pessoal do louvor subir aqui. Nós precisamos entender que às vezes não é o pecado que nos tira da graça de Deus.
a motivos, a situações, porque lógico, pastor, eu não vou, você vai falar, não, eu nunca vou adulterar, não vou fazer isso, eu nem olho para outra mulher, glória a Deus pelas nossas vidas, amém, mas tem muitas coisas menores que estão tirando nós da vontade do Senhor, de desfrutar da graça de Deus, que é a ingratidão. Por exemplo, queridos, a graça de Deus, ela nos dá acesso sempre a coisas boas, mas a questão é que muitos de nós nos acostumamos com coisas mais ou menos. Se você vai no restaurante, pede um suco de laranja, o cara te dá um suco de abacaxi com limão, você toma? Ah, pastor, eu tomo para não fazer caso. Não, não é questão de fazer caso, porque não é isso que eu estou dizendo, ninguém vai fazer caso, mas você pediu um suco de laranja, nós precisamos entender, não adianta eu ir lá pedir um suco de laranja, o cara me trazer de limão, eu quero de laranja. Agora, queridos, muitos de nós podemos transformar graça em desgraça. Pastor, que palavra feia, desgraça, eu nunca mais tinha ouvido na minha vida. Meu Deus, estou até com medo agora de ficar na igreja. Fique em paz, a desgraça é só o na frente do graça. É desgraça. É isso. Às vezes, queridos, nós podemos entender que o problema não está nem na palavra desgraça, porque a desgraça é alguém sem graça, não sem graça no sentido de ser sem graça, mas sem a graça de Deus. Vamos imaginar, queridos, que quantos de vocês gostam de coisas na faixa, de graça aqui? Ponte Preta, quantos gostam? Na Vasco. Queridos, uma das coisas que nós precisamos entender, ter coisas de graça, que não é nossa, não é legal, mas gostar de coisas de graças, que vem de Deus, esse é o estilo de vida, que eu e você temos que ter. Não estou dizendo que você não vai ter que fazer nada, imagina, tem que fazer, tem que pagar um preço, mas muitos de nós, transformamos graça em desgraça. Por exemplo, você fica sabendo que estão dando, sei lá, estão dando alguma coisa de graça, em algum lugar, roupas de graça, cheque em branco, sem fundo, e você vai para lá, vamos supor que vão dar um panetone de graça, aqui na frente, para todo mundo, o melhor panetone, aquele cheio de chocolate, com gotinhas de alguma coisa e tal, meu Deus, só que quando você chega lá, você encontra uma fila enorme, aí o que você fala? Não, pastor, eu não falo isso. O que você fala? Ué, de graça, mas com essa fila toda, aí não adianta, pelo amor de Deus, aí eu prefiro comprar, eu vou lá comprar, eu pago R$1.000 um panetone, mas não fico nessa fila. Quem vê falando, pensa que o pastor compra panetone de R$1.000, nem tem, viu, queridos? Eu nem como panetone. Então veja bem, olha aí, nós começamos a transformar graça em desgraça. Você ganha um presente de alguém, e aí você fala assim, tá bom, obrigado, não era bem o que eu queria. Você não fala para a pessoa, fala? Geralmente você fala? Não, mas você não usa o presente, você guarda para dar para alguém. O ano que vem vai ter aniversário de alguém, mais ou menos no perfil, vou dar para essa pessoa. Sabe o que? Você ganha uma camisa, né? Então, eu vou guardar a camisa aqui, um dia vai ter alguém. Aí, querido, sutilmente nós estamos transformando graça em desgraça. A empresa que você trabalha vai antecipar o 13º, amém? Aí você fala assim, amanhã é dia 20, antecipou 19, o que adianta? Antecipar é 6 meses, isso não é antecipação. Querido, olha para o lado e veja quantos não estão nem recebendo o 13º. Quantos não estão nem trabalhando, mas nós começamos a transformar graça em
desgraça, reclamando, queridos, reclamamos de tudo, reclamamos da igreja. Olha que prédio maravilhoso, queridos. Qual igreja, queridos? Eu quero, sabe, nós não estamos aqui para competir com ninguém de forma alguma, mas a liderança dessa igreja pensa no bem-estar de vocês, pensa sim, mas nós temos que fazer o melhor para o Senhor e para as pessoas. Um ambiente agradável, um ambiente confortável, o departamento infantil onde seu filho é educado, um lugar sadio, um lugar seguro. O banheiro dessa igreja é mais bonito que o meu. Irmãos, tem vontade que quando eu chego aqui eu nem tenho vontade de ir, mas aí aqui dá vontade, porque o banheiro é bonito. Eu fico lá e tal, sento, eu leio a Bíblia, eu falo, meu Deus, eu vou ficar aqui mais meia hora. Porque na hora, vocês entendem, queridos? Nós precisamos ser mais gratos àquilo que Deus está nos dando. Toda vez que eu dirijo meu carro, queridos, eu agradeço a Deus. Ah, pastor, mas também seu carro? É, querido, mas eu tive um Fusca um dia, que de vez em quando tinha que empurrar, mas eu nunca reclamei. Eu tinha um Passat poçante, onde saía, ficava poça de óleo lá, era poçante, tinha que botar água para o carro andar, não era combustível, era água, mas eu nunca reclamei, querido, nunca reclamei, eu nunca reclamei. Sabe, irmãos, nós precisamos transformar a despensa de Deus, o nosso lugar, o nosso habitat natural. Deus tem o melhor para as nossas vidas, nós precisamos deixar a ingratidão de lado, amém? E para concluir aqui, eu quero rapidinho contar uma história para você. Querido, imagina que você recebe um convite. Esse convite é para você ir no shopping JK. JK é um shopping de alto nível. Só tem gente finíssima lá. Por isso que lá é o seu lugar. Amém, queridos? Ixi, 10 pessoas só. Meu Deus, por isso que lá é seu lugar. Amém? Querido, você tem que aprender a tomar posse de coisas grandes, queridos. Tem que aprender. Pastor, você já foi lá? Lógico que eu não comprei nada lá, mas eu já fui umas 2 vezes. De vez em quando o pessoal de cá, vamos no shopping, no Tamboré. Nada contra o Tamboré, um excelente shopping, mas eu vou lá no JK, eu vou andar lá, vou tomar um café. Eu posso falar, pelo menos o café eu tomei no JK. R$15 o café, mas tomei. Sabe, irmãos, nós precisamos pensar nisso. Agora pense, então você ganhou um vale compra no JK. Você vai para lá com esse vale, chega lá e começa a comprar. Compra. Você chama todo mundo da igreja para te ajudar a carregar as coisas e tal. E você vai pôr no carrinho. Sabe aqueles artistas quando andam em shopping, que vem todo mundo atrás, assim, falando, meu Deus, deve ser o Brad Pitt, deve ser a Angelina Jolie que está aqui e tal. E é você. Muito melhor que eles, amém, queridos? Quando você vai sair na porta, o segurança fala, você não pode sair. Ué, como não? Eu tenho aqui, ó, um vale, eu tenho uma declaração, eu tenho aqui, ó, eu tenho. Não pode, você precisa pagar por isso. Mas estava dizendo que era de graça. Não, tem que pagar. Tem que pagar? Como? Está de graça, não tem que pagar. E você lembra que quem te deu o vale te deu um cartão de crédito com limite ilimitado, não tinha limite. Aí você saca o limite, você dá todo, tá bom, você está falando que eu tenho que pagar, então você se enche de poder. Está aqui o meu cartão. Não. E você paga tudo aquilo, encosta o caminhão e leva. Quando você começa a contar para as pessoas, você vai contar o quê? Você comprou ou ganhou? Ganhou não, você pagou. Você comprou. Eu quero dizer uma coisa para você. Sabe o que confunde as nossas vidas, queridos? Que a graça não tem como comprar. Não tem como comprar. Você nunca vai conseguir comprar a graça. Nunca vai conseguir comprar a graça. O maior segredo que você precisa levar no seu coração nessa manhã é que a graça, ela não tem preço. Amém? Mas pastor, o que não tem preço não tem valor.
mas a graça tem muito valor, mais do que você imagina, mais do que você imagina, queridos. Agora, se não pode comprar, como que eu vivo, como que eu desfruto da graça? Como? Ganhando a graça, relacionamento com o dispenseiro, gratidão. Agora, sabe por que eu contei essa história? Porque o diabo, ele é mentiroso, ele quer me enganar e te enganar todos os dias, ele quer se colocar no lugar de Deus, e te enganar dizendo, olha, sabe mais ou menos, querido, vamos pensar num relógio. Eu sempre gostei de relógio. E, por sinal, a hora está passando. Eu sempre gostei de relógio, mas uma época da minha vida, eu ia lá na 25, lá na Pagé, nesses lugares, e eu ficava olhando os relógios. Eu ficava sonhando com aqueles relógios. Eu ficava pensando, Senhor, quando eu vou ter um relógio desse para andar e tal? Mas eu olhava para o meu bolso e eu perguntava, quanto custa um relógio? R$30. Como pode um relógio de 30 mil? Um Bulova, um Rolex custar R$30. Aí eu pensava, eu posso comprar 3, eu tenho R$100. Mas eu pergunto, querido, eu ia vir com o original? Sim ou não? Não. É isso que muitas vezes acontece. O diabo quer colocar coisas que não são originais, são falsificadas. O diabo é falsificado, o diabo é mentiroso. E aí João 10:10 fala assim: o ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. E muitos de nós não desfrutamos da graça de Deus, porque nós não continuamos lendo o restante da passagem. Só lemos, o ladrão vem para matar, roubar e destruir. E o restante, querido? E o restante? E o restante? E o restante? Eu quero que você, agora, querido, nós vamos fazer essa declaração junto. Nós vamos falar, eu vou falar aqui, o ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Mas depois você vai ler, vai levantar da cadeira, vai jogar a cadeira para cima, joga seu irmão também para o lado. E querido, você vai gritar, o ladrão, o diabo é falsificado, mas você vai vibrar pelo verdadeiro. Porque eles, quando eu comprei o primeiro relógio verdadeiro na minha vida, queridos, eu fiquei feliz demais. Eu dormia com o relógio, tomava banho com o relógio, fazia tudo com o relógio. Eu ficava perguntando, você não quer saber que horas são, Michele? Pergunta que horas são. Eu estou, sabe, assim, aquele cara que fica andando, a camisa aqui em cima, aqui e tal. Os caras, foi na academia, pastor? Não, aqui o relógio. Irmãos, o original tem que ser com vibração. E eu quero declarar, você vai experimentar um ano de vitória em nome de Jesus. Então agora, antes de você levantar, quando você vai levantar, vai ser um levantar profético. O diabo vai ser pisoteado debaixo dos seus pés, querido. Porque o diabo é falsificado, ele é mentiroso. Quando eu terminar de falar, o ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir, aí você vai declarar: Jesus, eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Você vai gritar bem alto, para que os 4 cantos dessa terra ouçam que aqui existem homens e mulheres que vão ter acesso à dispensa de Deus todos os dias. Então vamos lá, 1, 2, 3, aí você já levanta, fica em pé, e só alegria em nome de Jesus. 1, 2, 3, o ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Celebre, 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 celebre! Aleluia! Aleluia! Aleluia, queridos. E agora nós vamos fazer dessa ceia uma ceia profética. Quando você sair do teu lugar, você vai sair como se você fosse na direção da dispensa de Deus. Tudo aquilo que é promessa na sua vida vai acontecer.
porque você vai ter acesso à despensa de Deus, vai tomar posse disso, em nome de Jesus, amém, queridos? Então, enquanto o louvor toca, os irmãos estão se posicionando, assim que eles terminarem, você pode sair cantando, celebrando, e tomar posse dessa palavra na sua vida, em nome de Jesus.